Olá pessoal, como eu falei sobre alguns mitos do jejum de uma forma mais descontraída, aqui eu vou falar sobre o que a ciência fala sobre o jejum e os seus benefícios, tanto para a saúde como para o cérebro. Vamos lá? Um mecanismo crítico que o corpo humano tem é a capacidade de converter gordura em combustível quando nós passamos períodos de fome. Podemos decompor gorduras em moléculas especializadas chamadas cetonas, e uma delas é o beta-hidroxibutirato, que é um excelente combustível para o cérebro. Isso não apenas é um argumento convincente em favor do benefício dos jejuns intermitentes para alimentar o cérebro, mas também serve como uma explicação para uma das questões que geram debates mais acalorados na antropologia. Por que os nossos parentes neandertais simplesmente desapareceram entre 40 mil e 30 mil anos atrás? Embora seja conveniente e quase dogmático aceitar que os neandertais foram exterminados por Homo sapiens mais inteligentes, muitos cientistas acreditam hoje que a escassez de comida possa ter tido um papel crucial em seu desaparecimento. Pode ser que os neandertais simplesmente não tivessem a resistência física e mental para perseverar, porque lhes faltava esse processo bioquímico de utilizar a gordura como fonte alimentar para o cérebro. Ao contrário de outros mamíferos, o nosso cérebro pode usar uma fonte alternativa de calorias em períodos de fome. Em geral, nosso consumo alimentar diário fornece glicose como fonte de combustível para o cérebro. Entre uma refeição ou outra, nosso cérebro é abastecido permanentemente com um fluxo constante de glicose gerado a partir da decomposição do glicogênio, que estão armazenados principalmente no nosso fígado e nos nossos músculos. Mas os estoques de glicogênio para fornecer essa glicose é até a certo ponto apenas. Quando essas reservas se esgotam, nosso metabolismo muda e aí nós somos capazes de criar moléculas novas de glicose a partir de precursores, como por exemplo lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos. Esse processo é chamado de gliconeogênese. O lado positivo é que isso acrescenta ao nosso sistema a tão necessária glicose, né? Ele vai fornecer glicose para a gente. O lado negativo é que, a depender de como vai ser o pós-jejum ou a depender da quantidade de jejum que você faz a longo prazo, você pode começar o quê? A perder uma quantidade de massa muscular. Mas felizmente a fisiologia humana oferece processos a mais para produzir energia para o cérebro. Quando não há mais comida disponível depois de um período, o fígado começa a usar a gordura do corpo para produzir essas cetonas. É aí que o beta-hidroxibutirato atua como uma eficiente fonte de energia para o cérebro, e não só para o cérebro, para o nosso corpo também, certo? Que nos possibilita longos períodos de funcionamento cognitivo durante uma escassez de comida. Essa fonte alternativa de energia ajuda a reduzir nossa dependência da gliconeogênese, preservando o quê? A nossa massa muscular. A esse processo nós vamos chamar de lipólise. A lipólise é o processo enzimático pelo qual o triacilglicerol, armazenado em gotículas lipídicas celulares, ele vai ser quebrado hidroliticamente para gerar glicerol e ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos podem ser usados como substratos energéticos, precursores essenciais para a síntese de lipídios e membranas, ou mediadores de processo de sinalização celular. A oxidação completa dos ácidos graxos livres para gerar ATP ocorre nas nossas mitocôndrias pelo processo da beta-oxidação. Mas, mais do que isso, nas palavras do professor George Carril, da Faculdade de Medicina de Harvard, estudos recentes mostraram que o beta-hidroxibutirato, a principal cetona produzida, ela não é apenas um combustível, mas ela é um supercombustível que produz energia na forma de ATP de uma maneira mais eficiente do que a glicose. O beta-hidroxibutirato também protegeu as células neuronais em uma cultura de tecidos contra a exposição de toxinas associadas a Alzheimer e Parkinson. Ou seja, o jejum também é capaz de aumentar o BNDF, como uma forma de estimular o crescimento de novas células cerebrais e assim como estimular também o funcionamento dos nossos neurônios que já estão existentes. A ideia do jejum não atrai muita gente, inclusive os profissionais da área de saúde que estão um pouco desatualizados. Mas é uma maneira poderosa de melhorar não apenas o seu cérebro, mas a sua saúde como um todo. O jejum não apenas ativa a produção desse BNDF, que é ótimo para o cérebro, mas ele também acelera a produção do NRF2, que é um fator nuclear eritroide,
levando a uma desintoxicação e a uma redução dos processos inflamatórios e a uma produção maior de antioxidantes que protegem o cérebro. Simplificando, o jejum aumenta a produção de energia e prepara o caminho para um melhor funcionamento mais claro do cérebro, certo? Ele dá aquela clareza mental. Agora lembre-se, o jejum é apenas uma estratégia. Antes de começar a fazer qualquer forma, procure o seu médico. Curtiu essa aula? Manda um like e encaminha para os seus amigos ou parentes que precisam dar uma turbinada no cérebro. Continua acompanhando nossos conteúdos, que em breve vou falar mais sobre outros diversos assuntos.